Olá, bem-vindos para mais uma aula de genética. Meu nome é Manuela e hoje a aula vai ser sobre pleiotropia e interação genética. Eu vou começar então falando sobre a pleiotropia. E o que é isso? Então, até agora eu comentei com vocês genes que determinam uma característica das pessoas. Agora eu vou mostrar como isso é um pouco mais complexo. Então, a gente chama de pleiotropia quando um gene ele determina mais do que uma característica. Então, um gene determinando inúmeras características. Isso é diferente da interação genética, onde acontece exatamente o contrário, mais de um gene determinando uma mesma característica. Então, isso vai ficar na segunda metade da aula. Eu vou começar falando sobre a pleiotropia, que é um gene determinando mais de uma característica. Então, Mendel, o pai da genética, ele já observou isso com as ervilhas. O que ele notou? Que todas as ervilhas que tinham flor colorida, elas tinham também a casca da semente que ficava marrom depois de cozida. Ao contrário das que tinham flor branca. Essas todas apresentavam a casca incolor, independente do cozimento. Então, é o mesmo gene que determina a cor da flor e a cor da casca depois do cozimento. Então, flor colorida, sempre casca marrom, determinada por um gene. E a flor branca, sempre casca incolor, determinada por um segundo gene. Bom, outro exemplo, um pouco mais complexo, é das galinhas. Então, é bem conhecido que tem um gene nas galinhas que determina que elas ficam com as penas arrepiadas para fora. O fato de elas ficarem com essas penas arrepiadas acaba gerando uma perda de calor das galinhas. Por ter essa perda de calor, tem um aumento da taxa metabólica das galinhas, elas precisam produzir mais calor, já que elas perdem. Por isso, elas precisam consumir mais alimentos, acaba tendo uma hipertrofia do trato gastrointestinal. Pela taxa metabólica acelerada, acaba tendo também uma hipertrofia cardíaca, o coração precisa trabalhar mais. E por ela gastar tanta energia só para manter o calor dela, ela acaba não conseguindo produzir tantos ovos. Então, é claro aqui que o gene, ele determina só as penas arrepiadas. Essas consequências todas são devidas às consequências das penas arrepiadas. Mas mesmo assim, independente se é o gene que determina direta ou indiretamente as características, o fato de ter todas essas características associadas com esse um gene já é considerado como pleiotropia. Alguns exemplos de pleiotropia em humanos. Então, são genes geralmente que acabam levando a doenças e geralmente a situações sindrômicas, onde tem mais de um tecido acometido, mais de uma característica do fenótipo. Então, o primeiro exemplo que eu vou falar para vocês é da osteogênese imperfeita. Essa é aquela doença que também é conhecida como os ossos de vidros, que são pessoas que têm uma propensão maior de ter fratura. Então, o que está acometido nessa doença geralmente é o gene do colágeno tipo 1 e é o colágeno. Então, vocês lembram que é uma proteína que está presente em diversos órgãos do nosso corpo. Então, o principal sítio acometido são os ossos. Então, os ossos eles são mais frágeis, porque o colágeno é importante para a gente mineralizar o osso, para deixar ele resistente. Então, com colágeno defeituoso, a gente tem os ossos que se quebram. O colágeno está presente também na parte branca do olho. Então, essas pessoas com osteogênese imperfeita, elas podem ter esse branco do olho mais azulado. Está presente nos dentes também. Então, quem tem essa doença pode ter também os dentes mais frágeis, quebradiços. No tecido conjuntivo, então essas pessoas podem ter mais hipermobilidade das articulações. E também na pele, o que pode causar uma menor elasticidade da pele desses indivíduos. Bom, então é um gene alterado, mas é um gene que está presente em diversos órgãos do corpo. E por isso a gente tem diferentes características pela mutação nesse gene. Outro exemplo de doença em humanos, a anemia falciforme. Então, nesse caso, tem uma mutação, é uma troca de um aminoácido na hemoglobina, e isso determina com que a hemoglobina, em vez dela ser redondinha, o que
facilita a passagem dela nos capilares menores do corpo, que são os vasos, né, mais fininhos do corpo, ela assim redondinha ela consegue passar. Na anemia falciforme, um aminoácido que a gente troca da hemoglobina, ela adquire esse formato de foice. E isso daqui não vai passar nos vasos. O que acontece com essas hemácias defeituosas? Elas vão ser mais destruídas, então o indivíduo vai acabar tendo uma anemia, e isso vai dar todos os sintomas de anemia, de fraqueza, prostração. Vai dar isso daqui acumulando nesses vasos menores, então eu falei que elas não passam, elas acabam acumulando e entupindo esses vasos, então acaba tendo uma isquemia, que é o sangue levando oxigênio, ele não consegue chegar no tecido mesmo, então isso a gente chama de isquemia. Isso daqui vai dar problema no coração, problema nos rins e pode dar problema no cérebro também. Então vocês vejam, a anemia falciforme determina uma característica só. A gente pode fazer um paralelo com o caso da galinha, que são só as penas que se alteram de acordo com o gene, mas indiretamente essa alteração na hemoglobina leva a todos esses sintomas. Outro exemplo em humanos é a fibrose cística. E aqui nesse caso, esse gene vai acabar levando a um muco mais espesso. Isso vai dar problema no pulmão, então são indivíduos que têm geralmente pneumonia frequente, insuficiência respiratória, e vai dar problema também no pâncreas, tanto no pâncreas exócrino, então lembrando que o pâncreas ele é que produz e secreta no trato gastrointestinal as enzimas que fazem a digestão, então isso é o principal que está comprometido, mas pode também ter comprometimento do pâncreas endócrino, que é o pâncreas, lembrem, que produz insulina. Então, quem tem essa doença pode também ter diabetes. Bom, vamos passar então agora para a segunda parte da aula. A gente já falou da pleiotropia, agora vamos falar sobre a interação genética ou interação gênica, né? Porque na verdade são interação entre genes, por isso interação gênica. Bom, então só relembrando, aqui ao contrário da pleiotropia, nós temos mais de um gene influenciando uma única característica. Então, são genes que interagem entre si. O primeiro exemplo que eu vou falar para vocês é da determinação da crista das galinhas. Então, tem 4 possibilidades de crista. A crista pode ser rosa, pode ser no formato de ervilha, pode ser simples ou pode ser a crista nós. E a gente sabe que tem 2 pares de genes diferentes, um chamado de E e um chamado de R, e que eles segregam de maneira independente, tá? Isso, como tem a segregação independente, vai seguir a segunda lei de Mendel. Então, vocês lembram que eu já comentei, né? Porque eu comentei para características diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a cor do cabelo e a cor do olho, né? Quando a gente faz o cruzamento, qual a possibilidade de sair tal cor ou tal de olho ou de cabelo? Então, eram características independentes. Aqui, as características elas não são independentes, mas a segregação dos genes é independente. Então, para a gente analisar o resultado, vai ser bem parecido com a segunda lei de Mendel. Como que é isso? Bom, então vamos lá, vamos ver. Então aqui eu estou já dizendo para vocês que esse genótipo em que você tem o E dominante com o R recessivo, ele vai dar origem à galinha com crista rosa. E esse com o E recessivo e o R dominante, ele dá origem à galinha com crista ervilha. Então se a gente pegar Ezão, Ezão, com Rzinho, Rzinho, e cruzar com Ezinho, Ezinho, Rzão, Rzão, a gente vai ter 100% da primeira geração de filhos com Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho, né? Esse daqui só pode, vamos lembrar, né? Os gametas desse daqui obrigatoriamente vão ter um Ezão, que é o único tipo de E que ele pode passar, e um Rzinho, que é o único tipo de R que ele pode passar. E aqui, todos os gametas vão ser Ezinho, Rzão.
Por isso, a única possibilidade dos filhos é ser Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. E esse genótipo dá origem à galinha com crista nós. Bom, e aí a segunda geração então? Esses daqui vão cruzar entre si, Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Como que vai ser a segunda geração de filhos? Bom, lembrando que é igualzinho, eu já comentei antes da segunda lei de Mendel. Então, esse daqui, ele vai ter 4 possibilidades de gameta, né? Então, ele pode, no E, ele pode passar tanto o Ezão, quanto o Ezinho. E de R, pode ser o Rzão ou Rzinho. Então, aqui são 4 possibilidades. Ezão, Rzão, Ezão, Rzinho, Ezinho, Rzão e Ezinho, Rzinho, certo? Então, isso aqui, para um indivíduo, tem essa possibilidade de gametas, é igual, né, a possibilidade de cada um desses gametas, porque a segregação dos genes é independente, e aqui ele cruza com um indivíduo que tem a mesma possibilidade que ele. Bom, então, dos filhos, são 16 resultados possíveis, né? Aqui eu coloquei na tabela, a gente já fez isso, mas só para relembrar o resultado. Então, do resultado, a gente tem que 9, são esses com os pontinhos amarelos, 9 vão ter o gene dominante tanto para o E quanto para o R. E aí pode ser tanto Ezão, Ezão, quanto Ezão, Ezinho, Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho. Então, 9 possibilidades desse. Nesse caso, isso daqui é a crista nós, certo? Então, dos descendentes, né, F2, 9 vão ter a crista nós. 3 vão ter um Ezão, e aí tanto faz, se o segundo é Ezão ou Ezinho, mas com o R recessivo. Então, isso daqui a gente já viu, a gente lembra, é a crista rosa. 3 vão ter o Ezinho, Ezinho e um R dominante, que é a crista ervilha. Aqui o verde é muito parecido com o amarelo, por isso eu estou fazendo essa bolinha branca em volta do verde para diferenciar. E um que vai ser recessivo dos 2 genes, e isso vai dar origem à crista simples. Então, essa é a proporção que é a mesma da lei de Mendel, 9, 3, 3, 1, certo? Bom, então o exemplo das galinhas foi o exemplo mais simples, porque apesar de ser complexo, né, porque mistura o efeito de 2 pares de genes diferentes, mas eles têm um efeito independente, ou seja, não existe uma dominância entre o gene A e o gene B, né? Cada um tem a sua determinada influência. Agora, alguns genes não, alguns genes eles exercem dominância sobre os outros. Então, é o caso da epistasia, né? Dominância entre os genes. Então, não é uma dominância dentro do mesmo gene, que o azão é dominante e o azinho é recessivo. Não, um gene domina sobre o outro. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor como funciona isso. Então, o primeiro exemplo é da cor de pelo em cães, tá? Então, quando a gente tem o Bzão dominante, determina a cor preta. E quando a gente tem Bzinho, Bzinho, o cachorro é marrom. No entanto, se ele tiver um alelo dominante de outro gene, se ele tiver um Izão, vai inibir a cor e o cachorro vai ser branco. Como que vai ser então na prática, né? Vamos lá. A gente tem um cachorro que vou pôr alguns exemplos aqui, tá? A gente pensar. Então, vamos lá. Um cachorro que é Bzão, Bzinho. Bom, teoricamente, se a gente olhar só o gene B, ele seria preto. Mas ele tem um Izão. E lembrando que o I, ele tem dominância em cima do gene B. Então, nesse caso, o cachorro vai ser branco. Certo?
Outro exemplo. Izinho, bezinho, isão, isão. Bom, de acordo com o gene B, a gente pensaria que o cachorro seria marrom, mas ele tem um I dominante, então ele também vai ser branco. E se a gente tiver bezinho, bezinho, izinho, izinho? Como que vai ser esse cachorro? Bom, então olhando aqui pelo fenótipo do gene B, ele vai ser marrom. Mas vamos olhar o I para ver se ele vai expressar a cor ou não. Izinho, izinho, os dois recessivos. Então aí não inibe a cor, aí sim que o cachorro vai ser marrom. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar quando tem dominância é para o gene que tem a dominância. Ele está presente? Bom, vai ser sempre branco, né? Tendo isão, vai ser sempre branco. E se for izinho, izinho, aí sim a gente olha para o gene B. Né? Um último exemplo, bezão, bezão, izinho, izinho. Então, vamos olhar primeiro para ver se tem a inibição. Não, izinho, izinho não vai inibir a cor. Então, bezão, bezão, aí sim o cachorro vai ser da cor preta. Certo? Então, nesse caso, aqui é o gene dominante que exerce a dominância. Vamos ver agora um outro exemplo, só para complicar um pouquinho mais as coisas. Cor de pelo em ratos. Bom, a gente tem dois genes que interferem na pigmentação do rato. Um é o gene P, que quando a gente tem um P dominante, ele produz pigmento preto. E o outro é gene A, que quando apresenta o dominante, ele tem um pigmento amarelo. Bom, e o Pzinho, então, quando tem os dois recessivos de P, independente do fenótipo de A, ele é albino. Então, o gene P tem dominância sobre o gene A quando ele está na forma recessiva, quando é Pzinho. Vamos pôr alguns exemplos também para facilitar o nosso jeito de pensar. Então, vamos lá. Pzinho, azão. Bom, sempre que é Pzinho é albino. Então, apesar dele teoricamente produzir o pigmento amarelo, na prática ele não produz pigmento nenhum. Certo? Então, aqui a primeira coisa que a gente olha vai ser o P. Lembra? No outro exemplo dos cachorros, a gente olhava primeiro o gene I. Aqui a gente vai olhar primeiro o gene P. Pzinho, tanto faz como que é o genótipo do A. Ele vai ser sempre albino. Bom, então ok, vamos pôr um dominante aqui, um Pzinho. E aí, azinho, como que vai ser? Bom, ele produz então o pigmento preto, mas não produz o pigmento amarelo, não tem nenhum azão. Então, o rato vai ser preto. E se a gente tiver Pzão com azinho? Bom, não é recessivo aqui, então não é albino, vai produzir cor. Ok, ele produz o pigmento preto e produz também o pigmento amarelo. Essa mistura de cor nos ratos é chamada de agute, que fica amarronzado, fica uma mistura do pigmento preto com o pigmento amarelo. Então, a gente observa que não existe a possibilidade, apesar do rato produzir pigmento amarelo, não existe a possibilidade dele ser sempre amarelo, ele ser inteiro amarelo, porque se ele tiver o Pzinho, ele é albino. Então, tem só 3 opções, albino, preto ou agute. Aqui, de novo, dominância de um gene sobre o outro, mas nesse caso é o recessivo que inibe a produção do pigmento amarelo. Bom, e o último ponto que eu vou falar nessa aula é sobre herança complementar, que são casos em que você precisa ter a presença de dominância nos 2 genes para ter a manifestação. Então, o exemplo clássico disso, a gente vai voltar para as ervilhas, é o da cor da flor das ervilhas. Então, para as flores serem coloridas, eu preciso ter o alelo dominante de 2 genes diferentes. Então, eu tenho que ter um azão e um bezão. Aí aqui tanto faz se é azão-azinho ou azão-azão e bezão-bezão ou bezão-bezinho. Mas tem que ter os 2 para a flor ser colorida.
Se eu tiver azão, mas só tenho o recessivo do gene B, aí a flor vai ser branca. Ou o contrário, eu tenho um Bzão, mas é azão-azinho, então a flor é branca. E se eu tenho os dois, um duplo recessivo nos dois genes, aí também sempre a cor é branca. Bom, pessoal, eu vou continuar o assunto interação gênica na próxima aula, falando de herança quantitativa, né? Variáveis quantitativas. Até lá!